o que a gente tem que fazer, né? Porque aqui a gente sempre tem pensado junto. A gente teve agora também uma pessoa que veio aqui e tirou um pouco de um mito que a gente tinha de que a vacina do H. pylori, do HPV, era só para até 13, 14 anos. E disse que é geral, todo mundo pode tomar. Todo mundo pode tomar. Né? Mas assim, parando e pensando com uma cardiologista aqui, que a gente tem esse índice tão grande de sendo ainda as doenças cardiovasculares as que mais matam. O que a gente pode fazer enquanto campanha, enquanto está aqui num veículo como tem sido o podcast, como um lugar que alerta e traz? Porque assim, um pai e uma mãe, ele acha assim, meu filho tá saudável, meu filho tá quietinho lá no quarto, e isso pra gente é complicado, ver um adolescente trancado dentro de um quarto, né? Mas assim, ele tá ali, nunca teve problema, meu filho nunca teve um problema de saúde. Mas a alimentação, uma vida sedentária, ele já pode estar dando sinais disso daí. O que a gente poderia já estar pensando para, de repente, prevenir isso? Então, a Sociedade Americana, né, de Pediatria, até antigamente a gente dosava o colesterol só a partir da meia-idade, né? Hoje em dia a Sociedade Americana já recomenda que dose ele primeiro entre 9 e 11 anos. Então, o colesterol... 11. Entre 9 e 11 anos já tem que ter uma dosagem do colesterol. Então, o colesterol já pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada ali. Quando a gente pensa em doença coronariana, a gente pensa em uma gama de fatores de risco. O colesterol é um dos fatores de risco, né? Tem história familiar, hipertensão, diabetes... obesidade, sedentarismo, isso tudo junto vai levar à doença coronariana. Mas antigamente a gente achava que o colesterol só adulto precisa dosar, né? Porque a criança não vai ter problema. Mas não, foi visto que você dosando o colesterol mais cedo, né? Entre 9 e 11 anos, você começa uma profilaxia, né? Já começa a cuidar desses fatores de risco, cuidar da alimentação desde cedo. E você também pode diagnosticar mais cedo uma hipercolesterolemia familiar, por exemplo. Que a hipercolesterolemia familiar é uma doença genética e ela aumenta em 20 vezes a chance de uma morte súbita no adulto jovem. Isso? Então, a hipercolesterolemia familiar é uma doença genética que aumenta, né, o colesterol no sangue. Existem vários tipos, né? De colesterol. De vários tipos de colesterol. Exatamente. Pode ter hipertrigliceridemia, que é o triglicerídeo aumentado, hipercolesterolemia, que é do colesterol aumentado. O diagnóstico na infância, né, seria um colesterol total maior que 230, a gente já suspeitaria, tá? E no adulto maior que 310, a gente também suspeitaria de hipercolesterolemia familiar. Quer dizer, não tem a ver com exatamente a alimentação. A carga genética... Carga genética, exatamente. É muito marcada. É muito marcada. Quando aparece precocemente. Quando aparece precocemente. Eu conversando com você na primeira consulta, eu levei assim, não, mas meu colesterol desde os meus 18 anos, ele sempre deu alterado. E eu sempre fui muito magrinho. Sim. Mas assim, dentro da minha carga genética, mãe cardiopata, né? Sim. Hipertensa já tá ligado. Diabética. Então, isso já é um sinal que eu tenho que estar sempre de olho para mim, né? Então, a história familiar, a gente não consegue modificar, né? O fator de risco não modificável. A gente não consegue mudar a nossa genética, né? Então, eu sempre falo, quem tem história familiar tem que cuidar dos fatores modificáveis. É obrigação a gente cuidar, né? Fazer atividade física, cuidar da dieta, dormir bem. Então, assim, e realmente ficar atento sempre, né? Fazer consultas de rotina para ver se vai desenvolver alguma dessas doenças que vão se somar à história familiar para aumentar o risco de ter doença coronariana, doença cerebrovascular, isso tudo. Então, assim, realmente essa história familiar, Alex, não tem o que a gente fazer. É péssimo, não, mas a gente vai cuidar de todo o resto. Mas olha só, eu vou ter que me defender aqui. Defenda. Você minha tem esse direito. Minha médica falou pra mim assim, olha, o seu eletro é de um garotão. De 18 anos, de 18 falei. Anos. Falou, gente, exatamente. falou. Não, o eletro dele normal. Não, os exames estão uma bomba, mas o eletro... Ótimo. Tava tudo bonitinho. Tava bonitinho. A gente só ajustou uma coisa ou outra, mas tava tudo ótimo. Tava. Mas é uma coisa assim, lógico, eu tenho uma prevenção, eu venho... diferente assim, no meu irmão tá esperando a vida, porque não faz exame de nada. Entendeu? Homem é pior, né? Homem é pior. Pra fazer exame, por exemplo, das pessoas que você atende... Qual é o público pior? Qual é o público masculino e feminino? Então, é raro o homem chegar e falar, estou vindo aqui fazer um check-up.
É a mulher que mandou. Exatamente, quando ele fala, tá vendo aqui, tô no check-up porque a minha mulher atende com você e mandou que eu viesse aqui. Senão ela vai pensar em separação. O homem geralmente procura quando ele já tem algum sintoma. Quando ele já tá sentindo uma dor no peito, já tá sentindo uma falta de ar. Que ele passou lá na emergência, a emergência falou, agora vamos fazer um acompanhamento ambulatorial. Quem vai sem sintoma, porque vai fazer uma consulta de rotina, geralmente é a mulher. E isso aí reflete também na internação, né? O que a gente vê, assim, internado, a grande maioria é homem, né? Sim, porque ele já procura... Unidade coronariana, por exemplo. Complicado, já complicou. Exatamente. Ele já procura no momento que já tá crítico, Exatamente. Ele só acorda quando tá crítico. Exatamente.